pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. Tô chegando aqui de surpresa porque eu quero fazer de vez em quando, eu quero me aproximar um pouquinho mais de vocês. E hoje eu vou falar sobre um aliado nosso, que é o freezer. E como que a gente pode, em tempos como esse que a gente fala de economia, aproveitamento de alimentos e a dinâmica dos processos diários. O fato de eu ser personal chefe não me tira da responsabilidade como consumidora, dona de casa, da minha casa, do meu dia a dia e toda uma preocupação que eu tenho por lidar com algo tão sagrado que é os alimentos. Hoje eu vou falar um pouquinho do processo de branqueamento, de aproveitamento desses alimentos no seu dia a dia. As pessoas falam assim o tempo todo: nossa, Xandinha, mas eu não tenho tempo. Eu vou puxar a orelha de todo mundo nesse sentido. Se você não tem tempo para cuidar de você, se você não tem tempo para prestar atenção no que você está comendo e ingerindo, isso não é só sobre o alimento, é sobre rede social, é sobre notícias, é sobre todo um processo do seu cotidiano. Você não tem tempo para se cuidar. Vamos lá. Dentro dos processos que eu gosto muito, quando eu falo em aproveitar os alimentos, não é nada trabalhoso e nem, nossa, difícil de fazer. Eu vou dar um exemplo simples. Aqui eu tenho talos de salsão, a parte mais durinha. Eu vou até abrir aqui para poder mostrar para vocês. Né? Então aqui eu tenho os talinhos, olha, que eu higienizei e guardei aqui no saquinho. E aqui foram as folhinhas. Além também das folhinhas de salsinha e cebolinha. E aqui os talos da cebolinha e da salsinha. Por que eu guardo tudo isso? Eu sou a louca de guardar tudo isso? Não. Para falar a verdade, é uma questão de economia e inteligência. Vou fazer isso mesmo, vou puxar a orelha de vocês. Para quem sabe, boa parte de talos é fundamental para fundos de legumes, caldo de carnes, caldos de frango, caldos de vegetais. Eles são riquíssimos em nutrientes. Então, nesse caso, como vai estar chegando o Natal, eu vou fazer muitos preparos, até mesmo no meu cotidiano, para fazer base de molhos. Então, é uma boa dica. Aqui, eu vou deixar sempre... O salsão ele tem uma durabilidade boa, então eu deixo mais na minha refrigeração. No caso das salsinhas, das folhas do salsão e dos talos, eu congelo imediatamente. Por quê? Eles congelados, depois eu pego eles, trituro para fazer as minhas pastas de tempero, que eu vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho, para que vocês possam entender. Porque para mim, no dia a dia, ter os temperos prontos, já batidos, é uma mão na roda. Ajuda muito. Quando eu chego numa cliente, está com o meu tempero pronto, ali eu vou cozinhando, eu vou trabalhando, não só durante o dia ou mesmo nos preparos, eu uso uma cebola picada, uma cebola assada, um alho também, mas ter um tempero já pronto é muito bom, agiliza muita coisa. E você pode manter ele congelado, em potes separados, isso é muito importante. Então essa primeira parte está aqui. Alguns de vocês devem ter visto a minha dica sobre a couve, gente. Mais uma vez essa semana eu vou fazer isso. Então a couve aqui eu cortei de forma bem rústica. Ela tá maravilhosa. Tá ótimo. Higienizei. Ótimo. Né? Orgânica. E essa couve, galera, eu vou congelar. Porque essa semana realmente talvez eu cozinhe só, talvez quinta ou sexta-feira. Vai depender da confirmação dos clientes. Então eu vou ter um aproveitamento para poder fazer uma base de um caldo, para fazer uma panqueca, para que eu possa fazer, digamos, um arroz em que eu bato essa couve e aí faço um arroz de couve, ele fica totalmente verdinho, com nutriente, em vez de fazer uma água comum, eu bato essa couve no liquidificador e a água que eu vou utilizar seria o caldo com a couve para fazer o arroz. Seu arroz fica genuinamente nutritivo e lindo, com aroma maravilhoso. Segue a dica, ok? Outro detalhe sobre os branqueamentos. Aqui eu tenho cenoura e mandioquinha, que já estavam desde a semana passada. Se eu deixasse na cesta, como eu tenho aqui de vegetais e legumes, iria estragar, principalmente mandioquinha. Então eu já branqueei, tá?
cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio, ok? E aí eu vou guardá-las al dente. Quando eu precisar retirar, elas estão prontas. Eu só, por exemplo, coloco numa frigideira, ou coloco junto de uma carne, ou até se eu for no finalzinho do assamento, colocar ali um azeite, ervas, elas estão prontas. Eu economizo tempo, eu economizo gás, elas estão conservadíssimas. É como se você tivesse ido lá no mercado e comprasse aquelas seletas de legumes congeladas. Aqui o mesmo processo da abobrinha e da ervilha torta, só que foi em menos tempo, tá? No máximo 1 minutinho, porque elas são realmente mais rápidas de serem, no caso, preparadas. Mas também estão branqueadinhas, ok? O repolho, a mesma coisa, eu passei por um processozinho de branqueamento, de 1 minutinho só, e ele está aqui, tá bem bonitinho. Ah, Xandinha, mas eu não tenho aquele ziplock, que é aquele... Ó, pra vocês verem, passo um pouquinho sobre o branqueamento. Ah, eu também não tenho. Eu não tenho. Toda hora. Então, mas eu tenho saquinho, que eu sempre pego no mercado. O que eu aconselho? Tentem tirar o máximo de ar que vocês podem, como eu fiz aqui. Ok? E o legal, se vocês forem demorar um pouquinho para organizar, só coloquem uma etiquetinha, pode ser. A minha tem etiqueta, mas se você não tem, uma fita crepe, uma fita dessas aqui, colocar sempre a identificação de quando vocês fizeram. Na geladeira, vocês podem deixar se vocês forem fazer para a semana. Então, digamos que vocês fizeram ontem, mas vocês só vão poder fazer até, talvez hoje é terça-feira, sexta-feira. Então, até sexta-feira, até uns 5 dias na geladeira, beleza, tá? Mas depois disso, freezer, que é o nosso aliado durante o dia a dia. Freezer não é só para gelar, ou para ficar de enfeite, ou só bebida, ou simplesmente tacar a carne lá e esquecer para fazer. Ele é uma ferramenta de trabalho durante o nosso dia a dia, né? Que antigamente as nossas avós, as nossas ancestrais não tinham, hoje a gente tem. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui ainda vou fazer hoje a vagem, a abóbora e o brócolis. É que eu fiz isso aqui ontem à noite, dei uma descansada e hoje eu vou fazer também. Então, todos esses também eu vou fazer como se fosse uma grande salada de legumes aqui, para que eu possa ter e abastecer aqui os preparos que eu sempre faço para os meus clientes, ok? Vamos lembrar sobre um processo que eu disse para vocês dos temperos. Por que é tão rico a gente ter essa base de tempero sempre pronta? A minha base de tempero é sempre feita com ervas frescas, como eu mostrei aqui, o salsão, a cebolinha, a salsinha, os salinhos. Eu bato isso com óleo vegetal. Pode ser um azeite, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de canola, de milho. E quem não tiver qualquer restrição, pode ser óleo de soja. Eu bato tudo isso com alho e cebola. O alho eu sempre deixo de molho, para sair mais fácil as casquinhas. E a cebola também para tirar um pouco da acidez. Eu bato isso no liquidificador. Isso é meu molho verde, riquíssimo em nutrientes. Por quê? Alho e cebola são anti-inflamatórios. E as ervas têm esse poder riquíssimo de trazer melhor circulação, sabor e até uma questão mais para um paladar salgado, em que você diminui a quantidade de sódio e sal na sua comida, porque você vai ter sabor através das ervas. Isso é muito importante. Eu também bato só o alho e a cebola, com um pouquinho de sal, muito pouquinho, porque aí ele vai conservar esse refogado. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Tudo bem que você não precisa fazer um potão desse, mas para mim ele é essencial. Ele é ótimo. Então eu quase não congelo. Eu deixo diretamente aqui no meu refrigerador, porque, eu tô sempre usando. O meu tempero verde também é a mesma coisa. Eu também faço esse processo para facilitar a vida, todo o condicionamento. E o melhor, ambos esses temperos, eu uso para tudo, gente. Para você deixar uma carne marinada, para você fazer um arroz, para você fazer um feijão, para você fazer os legumes, para você de repente saborizar aquela manteiga, aquele azeite que você precisa para de repente fazer uma base de molho,
Quando eu vou fazer um molho, por exemplo, no fundo da carne que fica com mel e mostarda, eu gosto muito de utilizar os dois para dar aquele aroma mais diferente, para não ficar só a mistura do mel e da mostarda. Então você tem o fundo daquela proteína, seja o frango, a carne ou a carne suína, e você acrescenta esse refogado. Então tudo isso para mim é de extrema importância. E o aproveitamento dos alimentos, porque aqui eu tenho talo, aqui eu tenho as folhas, aqui eu tenho o alho e a cebola por completo, e tem aquela questão básica que eu sempre ouço de algumas clientes. Ah, Xandinha, meu filho, meu marido, fulano, ciclano não come cebola, não come alho, não gosto de ver na comida. Nem tá sabendo o que tem na comida. Tipo, né? Por quê? É necessário a gente comer esses temperos naturais, porque isso faz muito bem para a saúde. Eu não estou criticando a indústria que tem os temperos multiprocessados, nada disso, mas faça isso no seu dia a dia, você vai ver a diferença do que é você ter um tempero natural na sua vida, no seu corpo, na sua comida, porque isso te traz saúde. Porque quem faz uso de outros temperos compostos industrializados, perfeito, desde que não seja em excesso. É o que eu falo. Para você comer bem, não significa que você precisa viver de dieta. Primeiro que se você vive de dieta, você precisa entender que você precisa passar por um acompanhamento médico. Isso significa que talvez você esteja passando por algum problema e o seu corpo está gritando: diminua tal alimentação, faça algumas restrições para que você primeiro faça uma limpeza, tire essas toxinas através de uma dieta. Dieta por um curto período. Quando você está falando em reeducação e você se alimenta bem, significa que você precisa ter uma comida, primeiro, que seja nutritiva, saborosa e muito colorida. Você precisa ter uma riqueza de sabores, experimentar. Não gosto disso, não gosto daquilo. Tudo bem, mas de vez em quando você trazer isso para sua alimentação assim, para que você possa provar, é melhor do que viver à base de remédio. É melhor do que você realmente condicionar o seu organismo a várias dificuldades. Então, ter um alimento natural durante o dia, comer comida de verdade, é comida na safra. É você agregar à sua vida coisas muito simples, uma cenoura, uma abobrinha, uma mandioquinha, uma abóbora, né? Conjuntamente com as proteínas, que aí pode ser carne, frango, proteínas vegetais, como cogumelos, palmitos, tofus, e também os grãos. Os grãos são riquíssimos em proteínas. Quem não gosta, que não quer comer carne, está fazendo esse processo de, Xandinha, eu agora vou abdicar da carne de proteína por uma questão mesmo de uma conduta, por uma forma de vida diferente. Perfeito. Mas entenda que vocês precisam substituir. Vocês precisam substituir. Então, uma dica fica também além disso. Na substituição das proteínas, está aqui a riqueza dos alimentos que vocês podem colocar. Os grãos são muito importantes para que você substitua pelo ferro que as proteínas têm e agreguem também a questão do que eles trazem para vocês. Eles trazem saciedade, e ao mesmo tempo fibras, ferro, proteína. Então, dá até para fazer hambúrguer, dá para fazer almôndega desses grãos, para que você faça até uma forma diferente. Quem é vegano, quem está saindo do vegetariano para ir para o vegano, sabe o quanto é importante a questão dos grãos, das sementes, das oleaginosas, de todo esse processo natural aqui. Então eu aconselho, aproveitem os alimentos ao máximo que você puder, principalmente se a gente está falando dessa consciência de aproveitamento. Não é uma questão política ou social. Sinceramente, aí eu vou ser bem clara e direta, é uma questão de inteligência econômica e principalmente sobre uma inteligência que você traz para o seu corpo, para o seu dia a dia. Quando você fala em aproveitar os alimentos, eu não estou dando dicas de uma cozinheira básica que quer, digamos, entrar numa política ou coisa e tal, porque estamos falando disso. Eu sempre trabalhei com a questão dos alimentos sendo minha principal ferramenta de trabalho. E ela já é genuína, porque o alimento já traz
uma riqueza de nutrientes muito grande. E é realmente burrice desperdiçar alimento. É burrice desperdiçar comida. Então, se você viu que vai sobrar, não sabe, não consegue cozinhar, lava, tenta deixar num branqueamento, tenta fazer e congele esse alimento. Você pode depois utilizar para uma sopa, para um refogado, para o seu dia a dia. Você está economizando, você está principalmente pensando num cuidado maior. As pessoas falam muito sobre isso, o desperdício, a fome, concordo. Então seja você a mudança principal que você quer para a sua sociedade. Aproveite os alimentos. Aproveite o máximo desses alimentos para que você realmente possa entender a importância e o grau de nutrientes que ele tem e que você pode trazer para a sua vida no seu dia a dia. Isso é fundamental. Fundamental. Eu vou dar um exemplo básico. As pessoas falam assim, mas eu não sei fazer branqueamento. Peraí que eu vou pegar ali uma panela e um formato simples que você pode ter em casa e fazer o seu branqueamento. Agora vamos aqui. Bora lá. Tem uma panela grande? Tem, Xandinho, tá aqui. Panelinha velha. Não tem problema, eu adoro minhas panelinhas velhas, né? Coloca um pouquinho de água, não precisa ser muito. Como se fosse um banho-maria, galera. Tem um escorredor como esse, ou tem uma peneira grande, coloca água, coloca o escorredor, põe aqui, vamos dizer aqui, ó. Eu vou dar o exemplo do que eu vou fazer aqui. A vagem. A abóbora, porque é no mesmo tempo. Vai passar de 1 minuto e meio, no máximo 2 aqui, para que eu possa fazer. Peraí, deixa eu tirar aqui do saquinho. Ao vivo é assim, né? A pessoa dá um nó no saquinho e depois não consegue tirar. Não tem problema. Eu só não vou rasgar porque a gente tá falando nesse aproveitamento básico. E os saquinhos, gente, são aqueles de mercado, tá? Não precisa ser. Se você tem o ziplock, melhor ainda, né? Mas se não tem, não tem problema. E o ziplock depois pode ser reaproveitado assim como esses saquinhos também, tá? Então aqui, ó, esses 2 alimentos, ó, a abóbora e a vagem. Coloca um pouquinho de água e faz por 1 minuto e pouquinho. Ferveu, coloca, tampou. Você tem uma forma de branquear os seus alimentos. Difícil? Não. Trabalhoso? Talvez. Mas isso significa investimento em você, na sua saúde, no seu dia a dia. Meus amores, essa foi a dica de hoje. Peguei um pouquinho no pé de vocês, mas é mais para que vocês conheçam um pouquinho do meu trabalho. Algumas pessoas entram em contato, me perguntam. Então vamos lá. A Alexandra, essa que fala com você, é uma personal chef, é uma cozinheira. E eu tento levar, através do afeto, da comida afetiva, do cuidado com o alimento, uma preocupação muito grande em alimentar pessoas. E não é só com o prato feito ou com os alimentos que estão aqui. Vai desde a preocupação da compra que eu vou fazer, como eu vou compor aquele prato, eu vou fazer um cardápio personalizado para você. E hoje eu escuto muito, às vezes, assim, poxa, mas tá caro. Eu entendo, realmente, os alimentos estão caros. A minha principal ferramenta de trabalho, que é os alimentos, encareceu muito nesses últimos tempos. Mas a partir do momento que você quer trazer saúde para a sua vida, que você quer trazer benefícios para a sua vida, e você não tem tempo, se você realmente quer pagar pelo valor da profissional que vai fazer para você, vale a pena pagar um pouco mais para você ter realmente uma comida afetiva, uma comida feita com muito cuidado e respeito aos alimentos e principalmente com custo-benefício a você. Se você se ama, se você se quer bem, você realmente vai saber o que você vai comer, você vai tomar um cuidado melhor sobre o seu dia a dia, a sua alimentação. Eu passei por um processo há 10 anos atrás, que foi a bariátrica, que me deu um start em que eu era uma pessoa ligada ao mundo corporativo, não queria mais porque isso estava se tornando tóxico para mim e fui em busca daquilo que eu queria fazer, agregar a vida das pessoas. Me tornei uma personal chef e hoje eu vivo condicionada ao meu trabalho e principalmente daquilo que eu acredito. Eu amo o que eu faço, que é alimentar pessoas.
é um trabalho diário. É uma luta constante, ser empreendedora num país em que você tem todos esses altos e baixos, em que você tem que lidar com política, economia e principalmente criatividade para poder trazer o seu trabalho e mostrar isso com muito afeto. Então fica a dica. Aproveitem os alimentos da melhor maneira possível. Quem tiver dúvida, entre em contato, chama, comenta. E eu vou estar aqui à disposição de vocês. Eu acho que eu vou finalizar aqui, desejando uma semana para todo mundo de muito axé, de muita saúde, de muito amor, de muita luz, sempre. Tudo de bom e muito obrigada para quem acompanha aqui o meu perfil e está sempre trazendo realmente seus recadinhos, o seu carinho. Eu agradeço demais. Um beijo grande para todo mundo e uma linda semana, pessoal. Tudo de bom.